O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pecadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à sua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós escutamos algo que está tendo uma linha de continuidade. São Paulo tem falado à comunidade de Corinto, a comunidade dos coríntios, que eles precisam amadurecer na fé. Por que eles precisam amadurecer na fé? A comunidade estava dividida. Parte seguia Apolo, parte seguia Paulo, parte Apolo. Não tinham a consciência de que a comunidade é de Cristo e não de pessoas que passavam pela comunidade. E ontem também nós fizemos essa reflexão, trazendo para os nossos dias. Muitos caem na tentação de ficar, por exemplo, comparando o trabalho dos padres, né? O padre ali daquela igreja faz assim, o outro padre daquela igreja faz assim. Muitos chegam no próprio padre e falam assim: o padre lá do canal do YouTube, do Instagram, faz isso, o senhor podia fazer o mesmo, e fica comparando, né? Então, essa leitura de hoje nos leva a meditar que devemos, em primeiro lugar, valorizar aonde nós vivenciamos a nossa fé. É isso que Paulo fala para aquele povo de Corinto, para que o povo amadurecesse na fé. Hoje nós temos uma possibilidade imensa de padres que ensinam conteúdos, de missas no Instagram, no YouTube, por aí vai. Só que nós devemos, de fato, perceber aonde está a importância da busca e da vivência da nossa fé. Claro que todas essas realidades da internet nos ajudam a formarmos a nossa fé, mas a vivência da nossa fé, ela acontece aqui na comunidade. Não é eu, individualista, lá vendo um canal do YouTube com um padre me ensinando. Isso não é suficiente. Assim como também não é suficiente eu, na minha casa, achar que estou assistindo a missa pela televisão já vai ser suficiente para mim. Não, a missa precisa vivência da fé, vivência na comunidade. O padre que não está descartando as iniciativas válidas e profundas, como, por exemplo, o Rosário de Madrugada com o Frei Gilson, mas isso é um elemento para me ajudar a amadurecer na fé. Não pode ser um fim por si só. Eu
participo dessas iniciativas, mas não deixo de participar do principal, que é receber Jesus no dia a dia da minha vida, na paróquia que eu participo. E é isso que Paulo tenta convencer o povo daquela comunidade que estava dividida. Ah, é fulano de tal que vai hoje, então eu vou. Ah, então é fulano de tal que vai hoje, eu não vou mais na missa. Nós temos que parar com isso. A missa, quem celebra é Jesus Cristo. O padre é apenas instrumento. O padre que está aqui não faz diferença alguma. A missa é a mesma que é celebrada aqui, é celebrada no mundo todo. Portanto, precisamos dar esse passo a mais na fé, para nós amadurecermos a nossa compreensão de filhos e filhas pertencentes a essa comunidade que é de Jesus. E Jesus hoje vai mais uma vez testar a fé dos seus apóstolos. E eles, de forma surpreendente, respondem ao chamado de Jesus. Sim, Senhor, o seu pedido nós vamos lançar as redes mais uma vez. Sabemos que nas outras não deram certo, mas o Senhor está pedindo. O que isso significa para nós? Que muitas vezes, nas dúvidas da nossa vida, nas dificuldades da nossa vida, quando tudo parecer impossível, é preciso dar aquele passo na fé. Quantos testemunhos de pessoas que disseram que, a partir do momento que deram o passo na fé, perceberam a providência de Deus nas suas vidas. É isso que Jesus quer nos ensinar nesta liturgia. E aqueles que seguem a espiritualidade do coração de Jesus, viver o coração de Jesus na nossa vida é viver sempre nesse aspecto da fé, no passo da fé, no passo da providência, mesmo não tendo certeza de nada na minha vida, mas eu sei que se eu seguir e viver a partir dos sentimentos e tudo aquilo que o coração de Jesus me ensina, eu de fato estarei guardado nesse sagrado coração, e estando guardado nesse sagrado coração, serei abençoado dentro daqueles propósitos que eu peço para Deus. Não é que Deus vai entender tudo aquilo que eu peço. Ele sabe o que nós precisamos. Então, muitas vezes, nós vamos pedir e não seremos atendidos, porque talvez a nossa forma de pedir o que estamos pedindo não vai nos ajudar na nossa santificação. Pelo contrário, pode ajudar na nossa própria condenação. Portanto, sabedoria, como nos fala também a leitura de hoje, é estarmos dispostos a aceitar os sims e os nãos de Deus para a nossa vida, e ter maturidade, e não agir de forma egoísta, de forma individualista. Eu quero dessa forma, e é dessa forma que eu quero que Deus me atenda. Isso não é uma relação de um filho com Deus, pelo contrário, é uma relação de negociar as minhas vontades e curvar Deus a partir das minhas expectativas. E nós sabemos, na nossa religião, no catolicismo que nós vivenciamos, não existe passar mão na cabeça, não existe autoajuda, é enfrentar as cruzes da nossa vida com dignidade, colocando Cristo como o centro da nossa história, e a partir dessa consciência que eu tenho, aí sim, a graça de Deus vai acontecer na minha vida. E tudo que vai acontecer, as bênçãos, vai ser por benevolência de Deus, e não porque eu fico, de fato, tentando influenciar Deus a partir dos meus pedidos. Peçamos nessa liturgia, pelas mãos do Imaculado Coração de Maria, aquela que teve, de fato, amadurecimento da fé, que disse sim, sem mesmo saber o que significava o sim. Que ela nos ajude a dizer o nosso sim a Deus, o nosso sim à nossa comunidade, o nosso sim a partir daquilo que eu quero segui-lo, seja dentro do apostolado da oração, das pastorais e movimentos da igreja, dentro do casamento que eu estou, ou dentro da minha profissão. Que de fato sejamos homens e mulheres convictos da nossa missão, colocando Cristo como centro da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.